Já está ouvindo? Então, bom dia a todos os que estão chegando, gente chegando. Eu não posso ver quem é, mas saúdo a todos quantos têm a paciência de ouvir alguma reflexão, se é que é possível, se é que é útil. Então, a minha grande saudação e peço a Deus que nos ajude a refletir e entender alguma coisa. Como anda a nossa quarentena? Cansados? Muita gente revoltada já? Impacientes? Mas uma das grandes tristezas, talvez, é para aqueles que tiveram a tristeza de perder familiares, talvez tenha sido a dor de não poder nem fazer um funeral, uma vigília dos próprios entes queridos. Eu mesmo perdi um colega domingo, Padre Guido Pirolo, lá em Jundiaí. Não foi por causa da pandemia. Ele estava doente há tempo e faleceu domingo de manhã, mas faleceu no hospital. Não deu nem para chegar a fazer o funeral. Seria exposto no velório às 2 de domingo e às 4 já precisava fazer o enterro. Mas aceitamos também este sacrifício. E se temos cansado, impacientes, eu convido e peço que Deus nos ajude a ter coragem. Porque muitas das consequências que nós vamos ter vão prejudicar talvez mais do que o enjoo, a impaciência da quarentena. E quantas dificuldades nós vamos ter para reativar o nosso sistema de vida, que nós chamamos de a economia. Quantas pessoas vão ficar sem emprego? Quantos problemas virão para as famílias para reativar a escola e tantas outras coisas? Quantos problemas haverá mesmo na saúde para reativar a possibilidade de tratamentos, cuidar das doenças que já havia anteriormente, dificuldade de consultas, cirurgias transferidas para outras datas, então acumulará. Eu vi nesses dias um balanço e uma reflexão que foi feita num país, a Itália, que já
superaram a pandemia, mas as consequências, os estragos que deixou para a saúde são dolorosos. Eu vi uma publicação no jornal que os médicos e enfermeiros de diferentes especialidades foram deslocados para o tratamento da pandemia e então agora estão fazendo o balanço de como reativar os cuidados da saúde. Segundo a Universidade Carlo Cattaneo, diz que durante 2 meses do confinamento, quase 14 milhões de consultas de especialistas foram eliminadas ou transferidas, mais 12 milhões e meio de exames de imagem e 20 milhões de exames de sangue não foram efetuados, porque os médicos estavam ocupados. Também a Associação dos Cirurgiões Hospitalares Italianos observou a redução de 70% a 90% das intervenções eletivas durante a pandemia. Foram adiados cerca de 600 mil operações, inclusive 50 mil oncológicas. O médico Pierluigi Marini, que é professor da Universidade Sapienza de Roma, ele diz que a Itália tem em média 9.000 novos casos de câncer por dia. Diz que normalmente tinha 1.000 casos de câncer tem normalmente. E quantas pessoas durante a pandemia, então, tiveram o tumor e ficaram sem diagnóstico, sem tratamento adequado durante os 90 dias da paralisação? Teremos nós também as mesmas consequências, mas o médico Ciro Indolfi, presidente da Sociedade Italiana de Cardiologia, ele diz: a saúde bloqueada pelo vírus proveniente provavelmente causou mais mortes do que o próprio vírus. Repito, talvez só o bloqueio fez mais mortes para as saúdes, para as doenças comuns, principalmente aquelas de coração. Foi um impacto devastador, diz o médico. Os pacientes foram internados mais tarde do que era necessário. Eles esperavam muito antes de chamar o médico ou procurar a emergência,
porque tinham medo de se contaminar indo para o hospital. Então, há muitos outros estragos que houve na pandemia. Também, as consultas que não foram feitas, remarcar as consultas, se acumulam. E a lista é longa. Recordo aqui um caso, no último dia 18, havia marcada uma consulta de vista que se faz dentro de 39 dias. E agora vai demorar 284 dias antes de poder chegar a vez desta pessoa fazer a consulta. Além da fila causada pelo bloqueio, também nos ambulatórios, nos consultórios, nos hospitais, precisa agir com prudência e com protocolos determinados. E então é obrigatória distância, a segurança em corredores, salas de espera, segurança nos leitos. Então precisa sanitificar, isto é, cuidar das salas, dos móveis, dos equipamentos, de todo o atendimento. Então, os intervalos entre uma e outra consulta também vão demorar. Para nós também teremos este problema quase certo. Então, vamos também cuidar da nossa saúde, sim, e vamos ter paciência. Também, se tivemos problemas até agora, mágoas, vamos ver o que vai acontecer quando normalmente serão reiniciadas as práticas para tratar das doenças. Então, convido que nós tenhamos também um pouco de paciência para que tenhamos a possibilidade de melhorar. E eu desejaria lembrar o que nós celebramos no domingo, ou era a festa de ontem de São Pedro e São Paulo, e que deixa para nós uma mensagem e uma atividade que eu acho sublime. Pedro teve o encargo de Jesus de dedicar a Pedro. Jesus delegou a Pedro a tarefa de guiar, governar a igreja. Então, sim. Bom dia. Delegou para Alejandro. Sobre ti edificarei a minha igreja, diz Jesus. Mas a igreja que Jesus criou não é para si mesma, não é uma empresa, não é uma iniciativa que vai redundar em vantagem para quem pertence à igreja. A igreja não é uma sociedade
uma empresa para vantagem, para ganho ou para domínio, como se fazem as nossas empresas econômicas ou as organizações políticas. A igreja é para santificar o mundo. É como a mãe. Podemos mais ou menos entender como a mãe. A mãe gera a vida, não para sua própria vantagem. A mãe se sacrifica e aceita todos os distúrbios da gravidez e depois de cuidar, ela se sacrifica em favor da vida que gerou. Então a mãe se doa. E nós sabemos muito bem, vocês todos que estão aí, que não me ouvem, sabem quanto que as mães se sacrificam pelos filhos. Preferem elas sofrerem para que os filhos estejam bem. E a igreja também é como a mãe. Ou se quiserem outras comparações, o sal. O sal, ele vai transmitir o sabor ao alimento. O sal não é para si próprio quando vai no alimento, para ser ele glorificado. Ele só dá sabor ao alimento. A luz, quando acesa, não é para si própria, é para guiar, para orientar. Assim, a igreja de Jesus, ela veio para sanear o mundo. Jesus deixou para Pedro a igreja para sanear o mundo. Por exemplo, a igreja refreia ódios, refreia desprezos, egoísmos, depravações, imoralidade, vinganças. A igreja propõe a virtude, incentiva a virtude, mesmo que custe. Recordamos hoje os mártires romanos, os primeiros mártires. Nós não temos lá uns nomes, mas depois que Nero, o imperador, para sua própria satisfação, incendiou a cidade de Roma, depois joga a culpa sobre os cristãos. E daí começa a perseguição. Os mártires são martirizados, mas não odeiam, não deixam de ajudar, de divulgar as virtudes, o amor. Então, a igreja procura de mostrar o amor, a doação para a humanidade toda. A igreja é um serviço. A igreja não é para si, para a própria glória, para a própria vantagem. Ela divulga ideias, não ideologias egoístas, mas uma ideologia de amor, de serviço, de doação. Ensina comportamentos de fraternidade e clareia, eleva os valores humanos, não os valores econômicos, os valores do dinheiro, do poder. A igreja
vem orientar. De fato, Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação do mundo, para manter o amor. E amar é solidariedade, é doação, é construir o bem do outro. Mesmo Jesus, com a cruz, que traz dor para quem ama, Jesus veio e aceitou a humilhação, a pobreza, a perseguição. A igreja, então, também, mesmo perseguida, muitas vezes espezinhada, a igreja perde a sua vida para dar vida, para transmitir vida. Jesus perdeu a vida para dar a vida à humanidade. É isto que nós devemos entender. E Jesus também nos faz um apelo. Jesus diz aos apóstolos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, a igreja tem que amar Jesus, porque Ele deu a vida por nós. A comunidade, a igreja, feita de pessoas humanas, deve amar Jesus. Então, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é que não se deva amar o pai e a mãe, mas mais de tudo, amar a Deus. Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A igreja tem que imitar o fundador Jesus, que para criar a vida e por amor entregou a sua vida. Jesus diz ainda: quem procura conservar sua vida, a comodidade, o prazer, o bom conforto, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, porque terá felicidade eterna e terá a alegria de servir os outros. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, isto é, o Deus Pai. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, virtuoso, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos cristãos, por ser meu discípulo, porque é discípulo de Jesus, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Fazer o bem, a tarefa da igreja é fazer o bem. A solidariedade, a doação, construir o bem do outro, acolher, a hospitalidade, o acato, mesmo um copo de água dado por amor para ajudar, não fica sem recompensa. A gratitude, copo de água gratuito, vence o egoísmo. O mundo quer tudo para o próprio prazer, para a própria vantagem.
Então o egoísmo, Jesus entrega à igreja com esta mentalidade, entrega a Pedro, a igreja, com esta mentalidade de doar um ao outro para o bem, a comunidade. Com o ideal da solidariedade e o amor, então vem o amor ao próximo. Mas custa cuidar do próximo. Nada de admirar que isto exige sacrifício, vencer o amor próprio, o egoísmo, o orgulho, a suficiência. A igreja é para criar o exemplo de Jesus, que doou a vida por aqueles que eram adversários, nós pecadores. Faz lembrar, dentro desta pandemia, aquele episódio em que o Papa Francisco, que se preocupou pela igreja e pela humanidade, cristã ou não cristã, pela humanidade que sofria a pandemia. É lembrar aquela imagem do Papa amargurado, solitário, na Praça de São Pedro, quando ele quis rezar pelo mundo e convidou a todos a rezar pelo mundo, pedindo a misericórdia de Deus diante da pandemia que tivemos. Então, a igreja tem aquela imagem do Papa solitário, expressa bem o sentido de solidariedade da igreja e a esperança. E por isso o Papa reza. A oração é uma disposição de escutar. A oração não é apenas aquela que muitas vezes nós queremos fazer só para pedir favores e comodidades. A oração é querer entender a fraternidade que Deus quer de nós. Amar o próximo como a si mesmo. E ele diz que esta atitude é igual àquela de ter a vida eterna. É igual àquela atitude de Jesus, que deu a sua vida, aceitou a encarnação para poder transmitir à humanidade a salvação. Então, a disposição de Jesus, que nos deixa a igreja, lembremos que a Igreja Católica, por que é perseguida? Porque ela convida as pessoas a doar-se um ao outro, a ser sincero, a dividir as facilidades. Não é o orgulho de dominar. A Igreja Católica não é para si própria, ela é para o bem do mundo, para que haja, então, na fraternidade, que haja a paz. Agora, os que querem o egoísmo, e que teria que se sacrificar, se sentem acusados pela Igreja Católica, porque o exemplo da virtude envergonha o pecador. Então, as muitas perseguições que há, sinal que então a Igreja está
cutucando a necessidade de mais ciência, bom senso diante de Deus. Então, a oração é a nossa disposição de escutar, ouvir a Deus, mais do que pedir favores. Pedir a minha conversão, a minha humildade, a minha solidariedade, a minha virtude, que eu seja capaz. A igreja me ensina e me pede que eu seja capaz, que todos nós sejamos capazes, como cristãos, a imitar aquela grande doação que Jesus fez de si próprio. Deu a sua vida na cruz para que nós tenhamos a vida eterna feliz. Tentemos pensar um pouquinho também naquilo que nós estamos vivendo. E então, para que possamos ser capazes de entrar na nossa reflexão, termino pedindo que nós olhemos para Jesus, que nos ensina, rezando a oração que Ele nos ensinou. Então, notem bem que o Pai Nosso é oração a Deus, pedido de encontrar-se com Deus e depois, na segunda parte, encontrar-se com o próximo. Então, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia, nosso próximo, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Maria, que sempre seguia Jesus, também nos ajude a ser, como ela diz, servos inúteis. Sou servo, eis a serva do Senhor. Servo que nós tenhamos também na caridade, no amor, na solidariedade, na obediência a Deus, no ser cristão, ser também servos do próximo. Também dentro dessas dificuldades que nós temos, espirituais, materiais, que sejamos tenhamos a possibilidade de... Jesus diz também ainda, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O amor à parentela, quando maior do que o amor da pátria, da comunidade, leva à ruína. Os egoísmos estão, nós vemos aí as tantas brigas políticas, é só egoísmo. Então, se carrega. Quantos carregam a cruz para ajudar os outros? Quantos carregam a cruz para ajudar os outros? E Jesus diz, quem acolhe o outro, acolhe a mim também. Então, há quantas pessoas que fazem o voluntariado, é por amor, doam serviço do próximo, sem vantagem para si próprio. E o voluntariado está, graças a Deus, dentro desta pandemia, cresceu. Então vamos agradecer a Deus que nos orienta o nosso coração e vamos adiante com coragem. Virão dias melhores,
e quem sabe. E deixo um recado, todas as coisas querem terminar com um comercial, então os voluntários da quermesse, que sempre fizeram muito trabalho e muito bom, e sempre desinteressado, e sempre vantajoso, os voluntários da quermesse, neste domingo, vão preparar o almoço, macarronada, que pode ser encomendada por quem quiser. Então, quem quiser aproveitar a macarronada que eles vão fazer do domingo, também com crostoli, também como é sempre, então faça reserva por telefone na secretaria. E desejo a todos, o Papa fala no domingo, um bom pranzo, um bom almoço. E vamos adiante com coragem, porque Jesus nos ama.